Então, vamos lá, na home aqui nós vamos ter que implementar ela estendendo ao state, tá? E aí nós passamos a classe aqui dentro, isso é porque nós estamos utilizando o stateful, e aqui nós vamos colocar os métodos depois de instância dessa classe. Então, tudo que ela for listar, o que for ser recuperado na página home estará aqui dentro. Então essa aqui é vamos dizer, a estrutura inicial. Para todas as páginas você pode utilizar essa mesma estrutura aqui da home. Eu vou criar um arquivo, até mesmo para que vocês tenham isso aqui, ó, dentro da pasta de cursos aqui do Flutter. Eu vou criar um arquivo, né, uma pasta ali dentro, na verdade, dos arquivos, chamada de estrutura inicial, e vou colocar o que eu passei até então, né, aqui dentro, porque nós podemos precisar depois em outras páginas e até mesmo em outros projetos, tá? Então isso que eu fiz até então, arquivo do layout, cores primárias, secundárias, estrutura inicial aqui com o stateful e o stateless, né, das páginas, chamada das classes, tudo isso aqui vai ser bem repetitivo, tá? Aqui no main, por exemplo, a instância, aqui está faltando colocar a biblioteca dela, né? Vamos trazer, ó, pronto, ele vai importar a home, agora ele já passa a reconhecer isso aqui. Aqui embaixo também já vai funcionar, porque ele estava chamando homepage. Os erros sumiram e ele vai compilar. Assim que ele instalar aqui, a gente vai testar, porque eu tive que reiniciar aqui a máquina. Acabou que estava muito pesado, então agora está mais tranquilo. Já iniciei aqui a VD, só compilar nele novamente. Então aqui, como eu vinha falando, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta chamada estrutura inicial, e isso que eu fiz, ó, 01, para ir dividindo bem, estrutura inicial. E aqui, os arquivos que eu utilizei no main, no layout e no home, né, na homepage, eu vou colocar aqui para vocês. Em qualquer outro projeto, vocês podem utilizar isso aí de início, para tomar base de uma classe, né, como eu fiz, para poder então iniciar a estrutura também de uma página. Assim que ele carregar aqui, ó, tá um pouco lento, eu vou então copiar a estrutura aqui dos 3 arquivos e colocar lá para vocês. Agora, antes eu já até coloquei lá, só que antes aqui eu vou precisar de fazer uma implementação, eu vou até colocar essa implementação lá na layout também, que é o seguinte: o meu layout ele tem que retornar para mim uma app bar, tá? E a chamada do meu content, que é a nova tela. Então vamos fazer aqui, ó, static scaffold, que é quem vai tratar isso aí. E vamos criar aqui um objeto, né, do getContent da classe buildContext. Vou chamar ele de context. E ele vai passar um content a cada vez que ele for chamado. Quando eu chamar uma tela, uma página, né, uma classe aqui que me devolva algo, eu posso passar esse content. Então nós vamos ter que fazer isso na home, que se você tentar rodar sem isso aqui, ele vai dar um erro, não vai conseguir completar o carregamento, justamente porque ele precisa desse scaffold aqui. Então, ok, eu vou estar fazendo o layout, porque toda vez que eu for chamar uma página, eu posso utilizar essa função aqui, não preciso declarar ela em cada uma das classes, beleza? Então fica como uma classe global aqui para nós podermos utilizar quando necessário. Vamos colocar aqui no scaffold dela um app bar, aí vai ficar global para aplicação, né? Depois a gente vai fazer um menu também aqui. Vamos colocar a cor primária aqui no background da app bar, que é o layout.primary, que nós já vimos aqui, já fizemos. Vamos colocar aqui para ela aliás, aí tem que ser fora da app bar. Poderia colocar um texto, mas não vou colocar texto agora não. Depois eu configuro isso aí, a gente entra com texto, algo do tipo. Vamos colocar aqui um conteúdo, o body vai ser a página que foi chamada, então vai ter que ser o content. Toda vez que eu fizer uma passagem de uma página, eu vou utilizar essa função aqui, ó, getContent. E aí eu passo então qual é, né, o conteúdo na qual eu quero chamar. Por enquanto só isso aqui. Aqui o meu scaffold ele pede o ponto e vírgula, vai ter que inserir. E aqui, por exemplo, na home, quando eu fizer a chamada, ó, dentro do meu context, para poder então fazer a chamada dela, eu tenho que ter o conteúdo, que é o content, e o contexto, né, o context. O context eu já tenho aqui, ó, que é o build dessa própria classe. Ele vai entender que ele tem que fazer a chamada dela. Mas eu não tenho o content. Vamos fazer aqui ele por enquanto. Vou colocar somente um texto, tá? Então vou colocar aqui ele centralizado e vou colocar um componente aqui que vem de um child text. Vai aparecer escrito página home. Pronto. Por enquanto isso, depois nós vamos estruturar. Aqui eu quero somente
as chamadas dele aqui mesmo criada. Aqui não é ponto e vírgula, né? Vírgula, porque se eu tiver mais parâmetro, eu posso fazer a chamada aqui. Por enquanto não vou fazer, não quero ter mais nenhum parâmetro. Depois aqui dele, vamos então pedir para ele retornar lá do meu layout, .get, ele nem sabe quem é layout aqui, né? Não sabe, eu já importei. Beleza, é getContent, que é o nome da função. E aqui então no getContent, é porque eu escrevi errado, layout.getContent. Se você não importou, importa tá a classe aqui em cima, senão ele vai dar erro aí. O getContent me pede dois parâmetros, o contexto e o conteúdo, que ele vai estar listando. Eu tenho os dois aqui então, para poder estar retornando, né, e devolvendo para ele.